Será que hipnose e religião têm algo em comum? E se eu te disser que hipnose não é religião, mas que as duas coisas têm mais em comum do que você imagina? Estranho dizer isso, né? Então, vem comigo depois da vinheta e entenda mais sobre estes dois assuntos tão interessantes, tão importantes e tão polêmicos. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. Nesta seleção de vídeos você vai conferir as gravações das lives que fizemos durante a pandemia em 2020 com profissionais dos mais diversos segmentos. Assuntos incríveis que você vai poder ver ou rever também aqui no YouTube. Lembrando que todo vídeo desta playlist tem aqui na descrição os timestamps para que você possa ir direto a algum assunto que te cativa mais, que te chama a atenção. Ou você pode ver a live inteira, que é o que eu aconselho. E antes de irmos para o tema de hoje, já deixa aí o seu like, já ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa um comentário no vídeo e compartilha. Se você seguir esses 5 passos, aí o YouTube vai começar a te entregar todo o nosso conteúdo. E você garante que não perde nada que estamos preparando para você. São assuntos incríveis sobre o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, sobre hipnose, sobre a mente humana, sobre comportamento, influência. Eu tenho certeza que você vai adorar. Hipnose é uma técnica cientificamente comprovada e aceita por vários conselhos de ética, como os de medicina, odontologia, psicologia e outros. Religião não é cientificamente comprovado. Na verdade, religião e ciência tendem a não se bicar muito bem, como diz aqui em Minas. Então, a hipnose, que é ciência, provavelmente não tem nada de religião, certo? Não é bem assim. Tanto na hipnose quanto na religião existem elementos que usam dos mesmos fenômenos e das mesmas estruturas para gerar conformidade, aceitação, engajamento, rapport. Tanto na hipnose quanto na religião existe, mesmo que óbvio, de formas diferentes, o intuito de ajudar, de resolver um problema. Tanto na hipnose quanto na religião trabalhamos com a crença das pessoas em algum nível. E as similaridades não param por aí. Inclusive nós temos outros vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links, caso você queira se surpreender com estes vídeos. Mas aí quando a gente fala de religiosidade, de espiritualidade, aí a coisa fica ainda mais interessante. Hipnose e espiritualidade foram temas que geraram pano para manga no bom sentido. Nesta entrevista surpreendente que eu fiz com o Paulo César do canal Café com Hipnose. Simplesmente inacreditável o conteúdo que saiu desta conversa informal, mas cheia de aprendizados. Confere aí na íntegra o que rolou. Olá, olá! Meu grande amigo, tudo bem, meu caro? Tudo ótimo. Como é que você Adoro está? Estou tentando ajeitar aqui. Pronto. Me ouvindo bem, Paulo? Estou lhe ouvindo ótimo. Maravilha, meu caro. Estou te vendo, estou te ouvindo. Espero que todo mundo esteja vendo e ouvindo aí. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando, que hoje o assunto vai ser bacana. Paulo, você está conseguindo ver fixado aí embaixo o tema da live? Não. Agora tá. Ah, apareceu? Assim. Hipnose e espiritualidade. Pronto, meu caro. Então, antes da gente começar, porque senão eu vou me empolgando aqui, e agora que o Instagram liberou a gente fazer live de 4 horas, tem que tomar cuidado. tem que tomar muito cuidado. Mas antes de começar o bate-papo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal do hipnotista aí que não te conhece. Fala um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Tá certo. Minha história é meio zigue-zague, né? Eu passei 30 anos ensinando inglês e durante esse tempo eu aprendi muito sobre ser humano. Eu via os bloqueios, porque as pessoas têm bloqueios terríveis para aprender inglês. E, na realidade, aprender um idioma estrangeiro é a coisa mais fácil do mundo, né? Não, sério, assim, você aprende português apesar dos pais. Você pega qualquer ser humano, joga num país estrangeiro, em pouco tempo essa pessoa está aprendendo. Está falando, está se comunicando. O grande problema é quando a gente coloca coisas artificiais aí no meio. E aí a coisa atrapalha um pouco, porque nós criamos todos esses bloqueios. Então esses 30 anos que eu passei ensinando inglês, foram mais de 30 anos na realidade, foi, na realidade, onde eu aprendi muita coisa. E aí, de uns 10 anos para cá,
eu comecei a me interessar por esse assunto de hipnose, que na realidade me interessa desde pequenininho, né? Mas é uma coisa assim meio alienígena para a maioria das pessoas, Sim. né? E não é uma coisa que você antigamente, hoje as facilidades estão muito maiores, mas antigamente você queria aprender hipnose e não tinha onde. Você ficava meio perdido, né? Onde é que eu vou aprender isso? E Igor Ledorowski foi Sim, grande. a grande porta, né? Igor é foi o meu grande mentor e a hipnose conversacional foi uma coisa fantástica. Eu acho que as pessoas... Ele é a verdadeira hipnose ericksoniana. Quem, Verdade. quem utiliza hoje, quem ensina, é o Igor. Mas desde pequenininho, né? Eu me lembro, nos Estados Unidos, com 8, 9 anos de idade, meu pai fez o curso do Silva Mind Control. Não sei se você conhece. Sim, o método Silva. Isso em 1978, 1979. Eu tenho os livros muito antigos. E eu me lembro que meu pai me ensinou a entrar em alfa. Legal. E ali foi a primeira prática mesmo, né? Aquilo me fascinou. E a partir dali eu já me interessava por isso. Eu acho que é uma coisa que já nasce com a gente. Né? E meu pai, eu me lembro que no final do curso, Silva, entregaram uma ficha para ele com um nome e uma data de nascimento e estava toda riscada, ou seja, os dados estavam cobertos, né? E ele sabia que aquela pessoa tinha sofrido algum problema de saúde e ele descreveu o acidente que aquele rapaz teve na piscina, a lesão que o rapaz teve na coluna e o estado que ele estava. Hoje em dia, descreveu perfeitamente o cara. E aquilo é loucura, né? E aquilo me abriu minha busca até hoje. E de 10 anos para cá, no início minha mulher meio que enlouqueceu, né? Ela disse, você está ficando louco. Eu disse, eu quero trabalhar com isso, eu quero mergulhar nisso, eu não quero mais ensinar inglês. Porque inglês foi meio que acidental. Com 16 anos de idade, eu comecei a ensinar inglês no FESC. E comecei de um dia para o outro. Um professor meu chegou para mim e disse que estava precisando de um professor de inglês lá. E eu fui, conversei com a diretora e no outro dia eu já estava ensinando sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Né? Treinamento tribal. Então, essa é um pouco da minha história. Né? E quando nasceu o Café com Hipnose, era só hipnose. Né? Era só hipnose. E de lá para cá eu já pensei várias vezes em mudar o nome do canal. Porque foi tomando rumos diferentes, né? Deixa o café, viu? Deixa o café. Não, café sempre. Eu tomo café para dormir. Né? Eu digo, vou Tem gente que diz assim, não, se eu tomar café depois do meio-dia eu não durmo. Eu digo, não, quando chega de noite eu digo, vou fazer um café, vou dormir. Exatamente. Depois de meia-noite, tá valendo, qualquer hora, não? É isso aí. É isso aí. Mas é isso. Pô, Paulo, beleza. Eu queria muito agradecer pelo convite. Foi uma complicação a gente bater a agenda, mas deu tudo certo. Eu acho que vai valer a pena, porque é um assunto realmente que encanta, que fascina. E, cara, não tinha ninguém melhor para eu convidar para tratar desse assunto. Eu venho procrastinando, enrolando aí para poder falar desse tema. Porque, cara, tinha que ser você. Deixa eu contar então da minha história, como é que eu te encontrei, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Eu comecei na hipnose há uns 7 anos atrás, eu estava num momento bem complicado da minha vida. Eu tinha uma empresa, uma importadora, e aí eu ia para a Indonésia com muita frequência para trazer material de artesanato e decoração, e eu distribuía no Brasil aqui. Era um negócio muito bom, era muita grana, eu tinha meus quase 30 anos, no auge da juventude, achando que a vida estava feita e tal. De repente, por questões aí de mercado, eu quebrei feio e entrei num momento muito ruim da minha vida, sabe? Pensamentos
muito depressivos e, enfim, um negócio muito pesado mesmo. E aí, pesquisando sobre formas de resolver essa espécie de depressão que eu estava ali, só remédio, psiquiatra, remédio, psicólogo, e de repente aparece hipnose na minha frente. E aí eu fui começar a pesquisar, então, hipnose. Na época não tinha tanto terapeuta, aqui em BH praticamente só tinha Sofia Bauer. Eu resolvi fazer um curso. E foi um curso com uma pegada muito espiritualizada. Foi com o saudoso Crozeira, do método hipnose condicionativa, que é espírita e que tem uma abordagem muito, uma pegada espiritualizada da hipnose. E eu, um cara cético, materialista pra caramba, destruiu o meu mundo, acabou com todos os meus conceitos, tentando encontrar respostas e explicações, e em vão, porque nada conseguia explicar o que eu tinha vivido naquele curso. Mudou a minha vida, e daí eu comecei a consumir muito de hipnose, e aí a gente começa a cruzar os caminhos, né? Os primeiros vídeos que eu assisti, cursos que eu fiz online, foi com o Igor. Quem não conhece, o Igor é o cara da hipnose conversacional no mundo hoje. Ele é tão bom que ele tem uma das maiores empresas de advocacia dos Estados Unidos e ele não pode entrar no fórum. Ele foi proibido de advogar, ele não pode entrar no fórum, porque o cara é um monstro da influência, né? Mas, obviamente, que ele tem profissionais treinados e a empresa dele é um fenômeno. E o cara dá curso no mundo inteiro e ele é genial, genial. E sempre, Paulo, todas as vezes que eu pesquisava hipnose, aparecia você lá, falando sobre, e sempre com um viés mais, vamos dizer, talvez para essa questão mais espiritualizada. Hoje mesmo você fala muito sobre cocriação, né? E depois eu quero que você me fale um pouco disso aqui hoje. Então, 7 anos depois, quando me veio a ideia de fazer uma live com esse tema, entrei lá, te mandei na alta lá o direct e deu tudo certo. Que bom. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Não, obrigado você. E agora, Paulo, eu quero que você me diga, meu caro, o que é hipnose para você? É interessante isso, né? Porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Hipnose não existe, tudo é hipnose, né? Exatamente. Você já tem o livro, você já leu? Já, Hipnose não existe. clássico. Eu recomendo para todo mundo. Fica a dica de leitura aí. Fica assim. É um clássico, eu acho que todo mundo que se interessa por qualquer assunto nessa área precisa ler. Mas hipnose, para mim, é a comunicação com a sua mente inconsciente. Milton Erickson, a grande contribuição de Milton Erickson para mim na hipnose foi tirar a mente consciente do meio, né? E muitas pessoas diziam que Erickson, ele quando saía o paciente da sala dele, ele não tinha a menor ideia do que ele tinha falado. Ele não tinha a menor ideia do que tinha acontecido ali. Tanto que reza a lenda que ele costumava escrever um artigo todo dia para o jornal, e no outro dia ele escrevia aquele artigo, colocava dentro do envelope, selava, enviava, e no outro dia ele ia ler o jornal para tentar descobrir qual tinha sido o artigo que ele tinha escrito. E é essa comunicação direta com o seu inconsciente. Eu chego e eu digo, eu não quero mais... eu quero mudar determinado hábito, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pensar isso, eu não quero mais agir dessa forma. E quem manda na nossa vida é o inconsciente, né? Que muitas pessoas dizem 90% da nossa mente. Eu vou mais para o lado dos 97%, mas é quem manda, a tripulação do barco, né? Igor fala muito isso, né? Ele diz que a mente consciente é o capitão e a tripulação está em motim. E essa capacidade de você se comunicar com o seu corpo, com sua mente,
com sua vida, com seus hábitos, com sua forma de pensar e chegar e dizer, vamos tomar essa direção, isso é hipnose para mim, né? É você ter essa comunicação direta com o seu inconsciente. E o hipnotista ou o hipnoterapeuta, ele apenas facilita essa comunicação. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que o hipnotista tem é o protagonista. Não, o protagonista é você. Você sabe o que você quer. E o hipnotista, ele diz, ó, vamos por aqui para a gente conseguir isso aí que você está desejando. E é um estado, hipnose, nós estamos sempre em hipnose, né? Nós estamos sempre em algum tipo de transe. Qualquer problema que você trauma é um transe. Então, quando você resolve um trauma de alguém, na realidade você está quebrando um spell, né? Você está quebrando um transe. E uma fobia é um transe. Uma pessoa que tem medo de altura, ela trava. Uma pessoa que tem medo de falar em público, ela trava. E como é que você chega para o seu corpo e você diz, para a sua mente, para o seu corpo, e você diz, ei, nós não estamos em risco de morte. Né? Quando você está diante de um público para conversar, como é que você chega para a sua mente e diz, ei, aquela situação que nós passamos quando nós éramos pequenininhos, que nós, né, foi horrível, a professora chamou você para falar na frente da turma e você gaguejou e todo mundo riu de você. Não é essa situação que nós estamos passando agora, que não vai se repetir. Eu aprendi com aquilo. Você está me atrapalhando. Você está tentando me proteger, mas você está me atrapalhando. Silvana, minha mulher, ela sempre diz assim, qual é o botão para desligar o nervosismo? Né? Porque nós não temos esse botão. Né? Esse botão é essa comunicação direta. Igor, ele falou uma coisa uma vez muito interessante. Ele disse assim que a hipnose perfeita, a auto-hipnose perfeita, é você poder chegar para sua mente inconsciente e dizer assim, a partir de agora eu quero agir dessa forma nesse tipo de situação. Eu quero ficar calmo nesse tipo de situação. Eu quero estar focado nesse tipo de situação. Eu quero estar preparado, eu quero estar, né, agitado nesse tipo de situação. Eu quero ter coragem nesse tipo de situação. E a mente escuta e coloca aquilo em ação. Isso seria a hipnose, a auto-hipnose perfeita. Muito bem. A nossa visão é muito parecida, né? E eu gosto muito de uma definição de hipnose que é comunicação que gera mudança. E é uma comunicação com o inconsciente. A comunicação com o inconsciente que vai fazer com que o inconsciente gere mudança. E aí, Paulo, eu ouvi essa pesquisa aqui do Anthony, num curso que o Anthony Jacklin deu aqui em BH, já deve ter uns 4 anos. Cara, ele falou de uma pesquisa muito interessante. Eles colocavam pessoas, mas uma de cada vez, isolada numa sala sem nenhum estímulo, e elas tinham uma touca que mediam a ativação dos córtex. E cada pessoa tinha 2 botõezinhos, uma espécie de joystick, um em cada mão. E a orientação era assim, ó, você vai apertar isso do jeito que você quiser. E o cara ia apertando, aparentemente, aleatoriamente, conscientemente, escolhendo o que ele ia apertar, sem um padrão. E tinha um cientista do outro lado da sala vendo lá as ativações no cérebro. Depois de um tempo medindo ali os resultados, o cientista conseguia prever o que o cara ia apertar com em torno de 9 segundos de antecedência. Isso levantou uma pergunta que era o seguinte: o que tem no nosso cérebro que 9 segundos antes da pessoa ter consciência toma uma decisão por nós? 9 segundos é muito tempo. É muito tempo. E a pessoa, ela não é que ela começava a criar um padrão, porque não dava tempo dela começar a ter padrões. Então, realmente, alguma coisa lá dentro já mostrava qual seria a resposta 9 segundos antes. E aí você lhe diz 97% e tralalá, como se diz aqui em BH. E lá vai pedrada, porque é incrível como estamos
à mercê do inconsciente. Se a gente não aprender a falar com ele, a gente está lascado. Você sabe, eu tô com uma ideia nova. E eu vou falar pela primeira vez aqui com você. Oh. Então, não é. Isso é algo que vinha maturando na minha cabeça. E eu acho que de 48 horas para cá, essa ideia, né? E eu ia gravar um vídeo hoje para o meu canal falando sobre isso. Mas acabei colocando outro. Não gravei esse vídeo, mas vou falar aqui para você. Eu nunca gostei dessa ideia de subconsciente. Para mim, nunca existiu o subconsciente. Existe o consciente e o inconsciente. Né? As pessoas gostam muito da história consciente, subconsciente, inconsciente. E se você trabalha com esse modelo, é um modelo. Apenas não é um modelo que eu gosto. Eu acho que simplifica muito mais, consciente e inconsciente. Mas eu mudei. Eu acredito hoje, ou eu estou caminhando para esse entendimento que o subconsciente existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E isso que nós chamamos de consciente é subconsciente. Quem está conversando aqui com você agora é o subconsciente. E o consciente é algo que você precisa, sabe, nadar um pouquinho para você chegar nessa consciência. Porque cada dia mais eu acho que nós estamos vivendo nesse subconsciente. Né? Se diz assim, quando você coloca alguém em transe hipnótico, essa pessoa vai para o subconsciente ou inconsciente e é lá onde você faz as mudanças. Eu acho que esse estado em que nós vivemos, nós trabalhamos, nós nos namoramos, nos casamos, trabalhamos, o nosso dia a dia. Quando você acorda de manhã, quem acordou, você está em pleno estado subconsciente. E à medida que você vai desenvolvendo mais presença, aí o consciente ele vai tomando conta. É o famoso, é uma boa forma de entender até o despertar, né? Sensacional, é um ótimo modelo. E eu concordo plenamente. Como eu te disse, eu não gosto muito de ficar dando nomes. Eu sou muito da experiência. E o que eu vejo é isso. A gente está no piloto automático, grande parte da vida. E a minha visão da hipnose, eu não gosto muito de ficar falando, que as pessoas interpretam, às vezes, do jeito errado, mas é como se a gente tirasse tudo ego, superficialismo, materialismo, egoísmo, egocentrismo, como se a gente esvazia e entra em contato com... Sabe aquela história do Deus que existe dentro de cada um de nós, que todas as religiões, de uma forma ou de outra, falam? Quando eu entro em transe, eu sinto que eu estou em contato com esse negócio divino, sabe? Maior do que qualquer conceito, do que qualquer palavra pode explicar. Seria praticamente assim, encontrar Deus dentro de mim. É isso que eu sinto quando eu estou em transe. E é exatamente isso que você está dizendo. Muito legal. Você acha muito viagem pensar assim? Não, de forma nenhuma. Eu acho que é cada vez mais viagem não pensar assim. Né? Porque é engraçado, nós agimos, nós não sabemos nem as motivações nossas, né? Nós não sabemos por que nós... Eu tava falando outro dia, eu pedi minha mulher em casamento com 20 dias de namoro e se você me perguntar por quê, eu não sei. Caramba! Né? E por que nós tomamos tantas decisões erradas na nossa vida? Não sei. Autossabotagem. O que é autossabotagem?
Autossabotagem não é um acidente, né? Como muitas pessoas pensam que não, eu me autossabotei, eu acho que muitas pessoas enxergam isso como um acidente. Não, é um ato intencional. Você está agindo para evitar determinado resultado que conscientemente você achava que você queria. Mas todo o seu inconsciente não quer aquilo. E é interessante isso que você falou, né? Porque Deus, vamos falar assim, falar de uma forma mais abrangente, a verdade, ela está no inconsciente e no consciente. Né? Ela está nesses dois reinos. Mas esse reino que nós vivemos é pura ilusão. É o ego. É isso aí. Quantas pessoas destroem casamentos, destroem relacionamentos, aí depois, lá na frente, olham e dizem assim, eu era feliz e não sabia. Como você era feliz e não sabia? Né? E vai ver que era, mas aí o que é que você muitas vezes você observa? Você observa que se ela conseguir reconquistar aquele relacionamento, se ela volta para aquele relacionamento, o que é que acontece na maioria das vezes? Ela volta, né? Ela vai ser infeliz, por quê? Porque ela vai voltar aos mesmos hábitos de não valorizar aquilo de antes. É isso aí. É impressionante, é uma busca por conhecimento. É interessante. A maioria das pessoas que entram no reino da hipnose, elas entram, a maioria das vezes, em busca de uma coisa e encontram outra. Eu não sei se foi esse o seu caso. Total. Total. Né? Eu queria uma cura para uma depressão, eu queria uma cura superficial para um negócio pontual, totalmente egóico, e eu encontrei um universo de possibilidades que transformou cada fio de cabelo do meu ser. E uma coisa, uma visão muito errada que as pessoas têm a respeito da hipnose é que as pessoas menos, como é que eu poderia dizer? Menos de QI mais baixo, elas são mais suscetíveis à hipnose do que as pessoas de QI mais alto. Quando, na realidade, sem querer padronizar, porque cada pessoa tem, né, suas características, mas na realidade é o inverso que a gente vê. Eu também acho. Quanto mais aberto você está a aprender, mais você está aberto ao transe hipnótico. Né? As pessoas acham que é ser controlado, não é. Não é? Você está no controle o tempo todo. É isso aí. Mente fraca, né? A pessoa não vai me hipnotizar não, porque minha mente é forte. Cara, você não sabe de nada. Você não sabe o que você está perdendo, né? E eu acho que esse medo da hipnose é que mostra quanto uma mente de alguém é fraca, porque quando você se entrega é algo inexplicável, né? Só quem já passou pode dizer alguma coisa sobre. Eu queria te ouvir, Paulo, falando então agora o que é espiritualidade para você. Você já me disse o que é hipnose e o que é espiritualidade. Rapaz, são temas controversos, né? São temas muito, muito polêmicos, porque cada pessoa tem uma visão diferente e as pessoas defendem isso com muito afinco. Eu sou cristão, né? Eu sou bastante cristão. Né? Bastante cristão, deixa eu definir bastante cristão. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, eu acredito no cristianismo, eu acredito em tudo que está ali na Bíblia. E espiritualidade, para mim, é essa busca da verdade, custe o que custar. Ou seja, na hora que eu
estou em busca dessa verdade e essa verdade está dentro da gente. Eu ensino uma prática de soltar, né? E é muito interessante, porque quando você solta as suas, os seus conceitos, por exemplo, eu posso dizer Deus existe, ou eu posso dizer Deus não existe, tanto faz. E aí vão vir reações dentro de mim, né? Deus não existe, então vai vir reação dentro de mim. Vão vir pensamentos, vão vir memórias, vão vir sensações, porque toda emoção é uma sensação. E aí eu posso simplesmente, é o que eu chamo de sentar com os leões, né? Você simplesmente, você não resiste, não reprime e não se identifica com nenhum pensamento desse. Você simplesmente deixa eles estarem ali presentes. Você deixa que eles estejam presentes. E aí você começa a perceber que as verdades, elas vão brotando e aquilo que não é verdade vai desaparecendo. E você tem que ter, às vezes, um pouco de coragem para fazer isso, porque às vezes o resultado não é exatamente o que você quer. Mas quando isso acontece, eu vejo muitas pessoas, às vezes nós queremos que algo seja verdade, custe o que custar, né? Um relacionamento, uma situação que você viveu, ou que você está vivendo, você quer que aquilo tenha determinado resultado. E quando você para de resistir, você para de reprimir, você enxerga essa verdade que está além dos desejos, está além até da religião, além de tudo, é a verdade final. E é uma paz muito grande. Isso, para mim, é espiritualidade, é essa busca da verdade que está dentro de você, e essa busca ela é feita apesar de você. Legal, lindo. Mas eu acho que é uma coisa que essa espiritualidade está muito McDonald's, né? Eu adoro McDonald's. Adoro McDonald's. Mas o McDonald's é bom como eu adorava McDonald's, né? Ultimamente... Mas essa espiritualidade, hoje em dia, ela está muito fast food, né? Ela está muito embaladinha, ela está muito arrumadinha, ela está muito bonitinha para ser, né, fácil de digerir por qualquer pessoa e você continuar vivendo sua vida. Ou seja, é uma pílula. A espiritualidade hoje em dia tem virado mais uma fuga do que uma busca. Perfeito. Eu não sei se fui claro, não sei se... Para mim, translúcido. Como quase tudo hoje em dia, né? As pessoas estão simplificando, empacotando tudo. Eu acho que a metáfora que você usou da pílula é perfeita. E hoje vende-se pílulas. Como ficar milionário sem trabalhar, como trabalhar 2 horas por mês, como ser feliz, como não sei o quê. E aí as pessoas vendem uma pílula, um roteiro, uma receita. E a espiritualidade também agora está sendo vendida, empacotada nesse formato, né? Tá. E eu achei lindíssimo. E é engraçado, né? Porque existem cursos muito bons, sim, online hoje em dia e presenciais. E é importante você aprender, e você estudar, e você buscar, e você,
né? Mas também tem esse consumismo que gerou em algumas pessoas e um medo de... Eu acho que o que mais atrapalha a espiritualidade hoje, sabe o que é? É o medo de experimentar. Né? Você aprendeu lá a indução de Dave Elman, né? E aí, que é normalmente o que a gente aprende quando está começando. E aí, é interessante, porque o filho de Elman, ele estava dizendo que ele nunca viu o pai repetir igual as mesmas palavras. Exato. É. Mas as pessoas acham que as palavras são mágicas. Não é? Verdade. E não é. Não tem nada a ver com as palavras, não tem nada a ver com a sequência, não tem nada a ver... É uma fórmula que funciona fantasticamente, mas se você não tem coragem de brincar com aquilo... Eu acho que antigamente nós éramos mais ousados, né? Ou você, por exemplo, você meditava lá e sentado igual a posição de lótus, aí depois você dizia assim, rapaz, será que eu consigo meditar pendurado numa árvore? Será que eu consigo meditar estirado no chão? Será que eu consigo meditar sentado? Será que eu consigo meditar de cabeça para baixo, plantando bananeira? Nós tínhamos essa ousadia. E eu acho que isso as pessoas perderam isso, né? Às vezes eu vejo algum aluno meu dizendo assim, eu posso fazer assim? Eu digo, faça. E me diga, e me conte. Exato. Perfeito. Mas é justamente esse latado, né? Você tem que tomar essa pílula aqui de tantas em tantas horas, né? De tal jeito né? Se brincar, a pessoa... Hoje em dia a mentalidade é assim, meio copo d'água, um copo cheio d'água, né? Ou um terço de copo de água. Quanta água eu boto no copo para tomar a pílula? Até isso as pessoas estão muito presas. E uma coisa que eu tenho percebido é que nós temos esse hábito na espiritualidade de nos apegarmos a coisas superficiais. Você conhece a história do gato, não? Não, conte. Não? Diz que tinha eu não sei onde foi que eu li isso, mas faz décadas. Tinha um sábio numa vila. Era o líder espiritual da vila. E ele tinha um gatinho amarrado. Né? Ele ficava com aquele gatinho numa coleirinha e o gatinho ficava amarrado pertinho dele, né? Amarrado numa, sei lá, em qualquer lugar para não fugir. E aí, um dia ele foi embora. O sábio foi embora. E ele tinha ensinado muitas coisas para aquelas pessoas. Né? Toda vez que alguém estava com algum problema, ia lá e perguntava para o sábio, sábio, como é que eu resolvo tal problema? E o sábio dava orientação. Mas um dia o sábio sumiu. 10 anos depois, o sábio volta. Né? Quando ele sumiu, ele deixou lá o gatinho dele amarradinho. Foram lá, tiraram o gatinho. E quando ele voltou 10 anos depois, todo mundo na vila tinha um gatinho amarradinho na coleirinha perto de casa. Então, de tudo que ele ensinou, né, a coisa mais fácil que encontraram para seguir os ensinamentos dele foi a coisa que ele nunca ensinou. Ele nunca ensinou ninguém a pegar um gato e amarrar numa coleira e deixar preso ali, né? Mas aquilo para eles era um sinal de espiritualidade. E eu acho que nós somos muito assim hoje. Nós somos muito assim. Nós buscamos crescer espiritualmente através de coisas que não vão mudar nossa vida. Né? Através de coisas que não vão fazer diferença. E o ego, ele é mestre nisso. Né? Então de manhã eu acordo, faço a saudação ao sol e sigo minha vida nervoso, preocupado com o dia, como qualquer coisa. Nada contra a saudação ao sol, por favor. Né? Não estou dizendo que não seja bom, não estou dizendo... Mas eu estou dizendo que
aquilo é uma desculpa, como quem diz, eu fiz minha prática de hoje, agora me deixe em paz para eu, né, passar o resto do dia nervoso, ansioso, irado e preocupado com as coisas do dia a dia. É tipo assim, né? Saudei o sol, agora vem a iluminação, vem até mim. Exatamente, exatamente. Mas qual é a sua visão de iluminação? Você falou que no inconsciente você encontra Deus. Quando eu entro em transe, a sensação que eu tenho é que eu estou em contato com a parte mais divina que existe em mim, sabe? E a minha visão da hipnose parece muitíssimo com um conceito que eu li no livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que é manjadaço, mas eu acho que pouca gente consegue compreender a fundo o que está escrito naquele livro. E a visão que ele descreve, a experiência dele, é muito parecida com a minha. E não foi viés, porque eu li o livro bem depois das minhas primeiras experiências com transe. Foi uma coincidência mesmo. E na minha visão, as pessoas tendem a confundir muito espiritualidade com religião, e eu acho que esse é o maior problema. Porque quando você vai pela religião, a coisa começa a ficar muito enviesada, começa a ficar muito 8 ou 80, e parece torcer para time de futebol, né? Católicos que odeiam cristãos, que odeiam evangélicos, que odeiam espíritas, que odeiam budistas. E qual é a lógica de você usar a religião para odiar, para discriminar, para julgar? Então, eu me desanimei muito com religiões por conta disso. Mas foi muito bom, porque eu consigo transitar no que tem de melhor, no que eu acho que para mim serve, que para mim me ajuda a encontrar a minha verdade, em todas elas. E, ao mesmo tempo, não me enquadrar e não me deixar limitar por nenhuma delas. Então, a minha visão de espiritualidade vai muito do que você falou, buscar a resposta independente de mim, independente do meu ego, né? A resposta mais pura, que faz o corpo arrepiar, que faz o coração querer sair pela boca quando você tem um insight, quando você tem uma experiência dessa. E eu acho tudo isso iluminação, sabe? É um esforço diário para que você não vá na onda do ego, na onda da sociedade, do consumismo, porque é fácil. Porque ilude a gente, né? É apaixonante, é muito fácil. Eu costumo dizer para os meus clientes que querem, por exemplo, emagrecer. Eu falo, fácil é ter 200 quilos. É muito difícil buscar o autoconhecimento. Fácil é viver, como você disse, né, no inconsciente. Fácil é viver alienado. Então, para mim, a espiritualidade é um caminho por uma busca, um caminho muito difícil, muito doloroso, mas que vale muito a pena. Você sabe, é o que eu penso. As pessoas às vezes me perguntam assim, você frequenta alguma igreja, alguma coisa? Ninguém me quer na igreja deles. Deixa eu explicar isso, tá certo? Jamais eu entraria num local para criar problemas. Jamais. Mas eu acho que eu calado, eu já... Assim, você acaba conhecendo as pessoas, você acaba conversando, você Sim. acaba... Né? Eu acho que não me querem. Eu sou extremamente cristão, mas eu acho que a minha visão sobre cristianismo é um pouquinho mais aberta do que é confortável para a maioria dos cristãos que estão ali numa religião. Mas é interessante isso, né? Essa busca pela verdade. Essa busca pela verdade o que custar. A verdade é a verdade. Não é a verdade que você quer, não é o docinho que você quer, não é o biscoito, como eu tenho dito ultimamente, né? O ego quer o biscoito. Quer um biscoito? Né? Nós temos essa busca. Eu acho que o ser humano ele tem esse buraco dentro de si. E é interessante, você falou sobre cocriação, né? Você conhece aquele livro de Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes?
Ah, eu já vi esse eu ouvi um resumo dele. Leia, é um livro muito interessante. Não é um livro que você precise ler, mas é um livro interessante para ler, até porque é um clássico. Covey, aquele livro é uma tese de doutorado. Né? Ele pegou toda a literatura de desenvolvimento pessoal, ou algumas pessoas chamam autoajuda, né? Crescimento espiritual, cada um dá um rótulo diferente, de 1776 até 1996. Ele fez um apanhado, foi a tese de doutorado dele. E ele descobriu que de 1776 até 1926, ou seja, 150 anos, isso só literatura norte-americana. Né? Se resumiu a literatura de autoajuda de crescimento pessoal norte-americana. Ele descobriu que nesses primeiros 150 anos, porque 1776 foi a independência dos Estados Unidos. Então foi por isso que ele escolheu esse ano. E a pesquisa foi feita, a tese dele foi feita em 1776, ou seja, era exatamente 200 anos. Então, ele descobriu que toda essa literatura nos primeiros 150 anos era você crescer como pessoa, você se desenvolver como pessoa, e o resto é consequência. Né? A sua prosperidade, o seu crescimento aqui externo, material, é um efeito colateral do seu crescimento interior. Nos últimos 50 anos, de 1926 até 1976, mudou completamente. É o finja até conseguir. Né? Fake it till you make it. Né? Que você finge ser uma pessoa melhor e as coisas começam a vir até você. E eu não sei se você conhece Eben Pagan. Sim. Né? O David D'Angelo, que é o pseudônimo dele, ele começou... É mesmo? Double Your Dating Não sabia. é dele. É de David D'Angelo. Eben Pagan começou como um coach não de relacionamento, mas de pick-up artist, de pegar mulher. Ensinando pessoas a pegar mulher. Né? Homens tímidos, homens que são mais retraídos, como você ter coragem de chegar numa menina, como saber se pode beijar ela ou não. E esse livro, Double Your Dating, foi o grande boom inicial de David D'Angelo, que era o nome que Eben Pagan usava. E ele ensinava, ele mentia para as pessoas, na realidade. Ele dizia para as pessoas que estavam ensinando a pegar mais mulher, mas no livro todinho ele está lhe ensinando a ser uma pessoa mais íntegra. Né? Mas se ele tivesse escrito um livro assim, tipo, como ser mais íntegro e, consequentemente, as mulheres vão estar mais interessadas em você. Não vendia nada. Como ser mais homem, mais firme, ter mais confiança, ter mais integridade, ter mais firmeza de caráter e as pessoas vão lhe olhar de uma forma diferente, não teria vendido. E aí ele double your dating, dobre suas conquistas, né? E é engraçado isso, porque as pessoas não querem ir por esse caminho mais difícil. Não querem. As pessoas querem o imediato. Muitas vezes eu converso aqui com o Silvano, eu digo assim, rapaz, a gente devia inventar assim. Né? Claro que eu estou brincando. Né? A gente devia assim, inventar uma técnica assim. Você acorda, aí você vai para a parede norte do seu apartamento, encosta a sua cabeça, bate 3 vezes, toma um copo d'água, volta para o outro lado, se deita no chão, faz a saudação ao sol, e aí se levanta e você vai cocriar tudo que você quer. Mas as pessoas querem essa fórmula mágica, elas não querem o trabalho, não querem a busca. E hipnose
não é essa fórmula mágica, né? As pessoas acham, as pessoas queriam que hipnose muitas vezes fosse como uma cirurgia plástica. Não é esse biscoito, né? Não é esse biscoito. Hipnose, eu costumo dizer, é muito mais poderoso do que se imagina e muito menos poderoso do que se imagina. Perfeito. Porque aquilo que você acha que a hipnose está limitada, ela está ilimitada. Mas aquilo outro que você... Especialmente os medos que as pessoas têm, que a pessoa vai dominar você e você vai contar todos os seus segredos, não vai acontecer. Não vai. Ô Paulo, na boa, mesmo que fosse possível, o que você quer saber de segredo dos seus clientes? Me fala. Cara, na maioria das vezes eu gostaria de saber menos. Justamente, eu já não aguento vocês me contando esses problemas seus. Eu quero saber de segredo, não. Fique tranquilo. Eu já tenho os meus próprios para me preocupar, né? Mas é engraçado, né? Gerald Kine, você conhece? Foi o criador da Omni. Sim. Ele dizia no curso que ele dava, ele dizia assim: não escute seu cliente. Você sabe disso, não? Eu já vi um curso antigo deles, Primórdios da Omni. Eu acho que foi nesse aí. Exatamente. É um vídeo, né? Que ele tem, são sei lá quantas horas de vídeo. Mas logo no início ele diz assim: não escute seu cliente. Seu cliente vai sentar na sua frente e vai contar todas as desgraças porque a vida dele não presta, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Ele disse: olha, né, não dê ouvidos a ele. É porque ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada e ele vai hipnotizar você. Né? Se você comprar a ideia dele, se você acreditar nele, você foi. Né? Ele dizia Cleveland, né? Você está em Cleveland. Porque na realidade é isso. A pessoa chega para você para resolver um problema. E ela jura que é por causa daquele motivo. E não é. Né? Você vai resolver aquele problema da pessoa e você não precisa saber os detalhes do sofrimento dela e por como ela se sente. Não, você está ali justamente para mudar isso. Né? O que é que você quer mudar? Não. Toda vez que eu olho para o meu pai, eu sinto ódio. Pronto. Né? Agora deixa eu conversar com sua mente inconsciente. Isso. Sai fora. Deixa eu falar com quem entende. Né? Tipo isso. Agora, por quê? Porque a mente racional ela vai inventar todos os motivos pelos quais aquilo acontece, que na realidade pode ter sido simplesmente aquele carrinho de brinquedo que você queria naquele dia e seu pai disse não. Aí você cria todo um mundo em cima disso. Muito bem. Agora se preparem, se prepara. Tem eu pelo menos duas perguntas aqui falando sobre isso, e isso é uma das coisas que eu queria te perguntar. Deixa eu só contextualizar para não ficar muito, né? Regressão de vidas passadas dentro da hipnose. Existem três, pelo menos que eu conheço, existem três formas diferentes de enxergar isso. Tem os caras que acreditam, que são espíritas, ou que acreditam no espiritismo e acham que existem vidas passadas, e que a hipnose, de alguma forma, abriria um portal, um canal de comunicação com o mundo dos espíritos. Quem tivesse permissão, então, acessaria informações de vidas anteriores. Tem a galera que acha algo parecido com aquele conceito de inconsciente coletivo de Jung, como se as experiências vividas estivessem aí energeticamente planeando sobre o mundo. Quando você entrasse em transe, você ia acessar uma antena e ia canalizar experiências não suas de outra vida, mas dos seus antepassados e pessoas próximas a você. E existe a galera cética que acha que é tudo metáfora, mas existe um consenso. Funciona.
independente do que seja, funciona. Porque se for uma historinha, é uma metáfora muito poderosa que o cliente está usando para ressignificar. Se for um acesso ao inconsciente coletivo, resolveu. Se for vidas passadas mesmo, resolveu. Então, o importante é que resolva, beleza. Mas o que você acha, Paulo, desse tema? Rapaz, eu, a princípio, eu não acredito em vidas passadas. Então, eu acredito que são metáforas da mente. Mas tem uma explicação um pouquinho maior do que isso. Eu não sei se você já ouviu falar numa pessoa chamada Vadim Zeland. Não. Ele tem um material chamado Transurfing. E tem Qual alguns é o nome? vídeos. Repete, por favor. Vadim com M no final, V-A-D-I-M, Zealand, Z-E-E-L-A-N-D. Ok. E Vadim Zealand, ele tem esse material Transurfing. Inclusive, eu tenho um curso que trabalha muito em cima disso, e tem alguns vídeos lá no canal que tratam disso. E ele tem esse modelo de realidade que eu acho fantástico, que é o modelo das variantes, né? Ou seja, as pessoas às vezes elas associam com universos paralelos, mas não são universos paralelos porque só existe esse aqui agora. E se você tiver em alguma dessas variantes, você saiu dessa variante que você está e você está nessa outra variante. É como se todas as possibilidades existissem em potencial nesse momento. Agora. Uhum. Né? E isso está muito de acordo com isso que as pessoas falam, somos todos um. Ou seja, existe alguma dessas variantes em que eu estou aí e você está aqui. Não é loucura isso? Então, eu acho que muitas vezes, na maioria das vezes, quando você faz regressão, você está usando uma metáfora da mente. Né? Você está simplesmente... A sua mente, muitas vezes, ela quer... Sabe aquela história, diz assim... A pessoa vai fazer uma pergunta para você e diz assim, olha, eu tenho um amigo que está tendo um problema assim, e o que é que eu posso dizer para ele? Na verdade, o amigo é ele. E eu acho que o nosso inconsciente, às vezes, ele faz isso com a gente. Olha, teve uma vida passada que aconteceu algo assim, e vamos resolver isso na vida passada, mas, na realidade, você está resolvendo algo que pode ter acontecido na sua vida agora. Muitos hipnoterapeutas não gostam de regressão, porque eles dizem que é muito fácil você implantar memórias falsas. É perigoso. Com certeza. É muito perigoso você implantar memórias falsas nas pessoas. Inclusive, já houve muitos casos de pessoas que foram muito prejudicadas por causa dessas memórias falsas, especialmente implantando memórias de abusos sexuais. Tem uma história que inclusive, quem conta é Jerry Kind. Ele conta que um outro hipnoterapeuta estava com uma pessoa, uma mulher, e ela regrediu a um trauma que ela teve na infância. E nesse trauma, ela tava muita gente na casa dela, bebendo, tinha uma festa, e ela estava no quarto dela. E aí, essa pessoa, na regressão, ela lembra que o tio dela abriu a porta do quarto dela. Uhum. Né? E aí, o hipnoterapeuta perguntou, e o que foi que aconteceu depois? Aí disse, não, ele abriu a calça dele. Aí o hipnoterapeuta disse, o que aconteceu depois? Aí ele fez xixi no chão. E o que aconteceu depois? Ele fechou a calça e foi embora. Ou seja, o tio, completamente bêbado, ele abriu aquela porta
que por acaso era a porta do quarto da menina, e fez xixi no chão, jurava que ele estava no banheiro. Se você perguntar para ele no dia seguinte, ele disse, não, fiz xixi no banheiro, não fiz xixi no chão, não. Na cabeça dele, bêbado como ele estava, ele fez xixi no chão. Fez xixi no banheiro. Mas um hipnoterapeuta mal preparado, se ele tivesse perguntado e o que foi que o seu tio fez com você, Pronto. ele teria possivelmente aberto uma porta imaginária. Ora, se você está perguntando o que ele fez comigo, é porque ele já se pressupõe que algo foi feito. Exato. Né? E aí você, desastre. Né? Eu não sou muito... Eu não sou contra regressão, mas eu acho que a pessoa que faz tem que ter isso em mente. E não é difícil. Né? Não é difícil. Não. E funciona. E funciona. Funciona como mágica, né? A Sim. pessoa... E é Incrível. aquela coisa, pessoas em busca da verdade, como nós, assim, nós podemos ter nossa tendência a acreditar nisso ou naquilo, mas você está aberto. Porque é um... Né? E muitas vezes a pessoa descreve coisas que você diz, cara... Né? É estranho. Como dizem aqui em Minas, uai, esse trem tá meio esquisito. Tá meio esquisito, porque tá muito verossímil. E se você... A pessoa pode descrever uma cidade ou um lugar que ela nunca esteve. E quando você vai lá, aquilo realmente existe e é daquele jeito. Né? É incrível. O que eu acho de tudo isso é que eu faço regressão de vidas passadas quando o cliente pede. Porque eu acredito muito num conceito, que eu tenho vários vídeos lá no canal, inclusive depois eu vou pedir licença aí para eu fazer um merchan aqui para os seus seguidores lá no meu canal no YouTube. E um vídeo que eu falo lá sobre fé em Deus e na terapia. O conceito fé, assim como o conceito de espiritualidade, muitas vezes as pessoas tratam ele numa superficialidade que me incomoda. Fé, talvez, algo parecido como o efeito do efeito placebo, por exemplo. Você acreditar tanto que algo vai funcionar, que uma cápsula com farinha te cura de alguma coisa. Fé, no sentido de você ativar essa inteligência master, esse divino que existe nos transes, para curar a mente, para curar o corpo. Então, quando o cliente vem e diz, Thiago, eu tenho certeza que isso é vida passada. Se eu digo para ele, meu filho, isso não existe não, você está ficando doido? Cara, eu estou acabando com a terapia e talvez nenhum outro terapeuta vai conseguir resolver aquele cara, porque eu acabei de destruir a fé dele. Então, se o cara vem e fala, vidas passadas, eu falo, eu também acho. Senta aí, e se o seu guia te der permissão, nós vamos voltar e vamos resolver. Agora, por outro lado, imagina, a pessoa chega e fala, doutor, eu tenho ejaculação precoce. Aí eu digo pro cara, isso aí é vidas passadas. O cara pensa, putz, mas eu sou evangélico, tô lascado, eu vou morrer com esse problema. Então, eu acho que esse tipo de coisa que mexe muito com esses arquétipos tão poderosos, pode ser um tiro de canhão. Porque se o cara acredita, se é a fé dele, se você dá essa experiência para ele, não me interessa se existe ou não vidas passadas. O resultado vai ser maravilhoso, vai ser como mágica. Por outro lado, se a pessoa não acredita, o que você acha de vidas passadas? Aí eu olho a ficha dele. Aí ele escreveu assim, evangélico. Eu falo, vidas passadas? Hipnose é ciência. Hipnose é rebaixamento de onda, hipnose é estado mental, assim, assado. Então, eu acredito muito nesse conceito de que, primeiro, o terapeuta não tem que ter religião nem crenças durante o tratamento. A crença e a fé do terapeuta é a crença e a fé do cliente, enquanto você está tratando
aquele cliente. Fantástico isso, né? E é engraçado, porque você falando isso, e eu adorei o que você falou. Adorei o que você falou. Muitas pessoas ouvindo isso, elas podem dizer assim, ué, mas isso não é muito honesto. Mas é extremamente honesto. É aquela coisa, você se propõe a resolver o problema daquela pessoa. E o que a maioria das pessoas não sabem é que a medicina funciona exatamente assim. Né? Porque aquele remédio do médico que você confia, ele tem uma eficácia, se brincar, 50 a 70 vezes maior, né? 50 a 70% maior, do que o mesmo remédio passado por um médico que você não sentiu muita firmeza nele. Perfeito. Né? A medicina funciona exatamente assim. E nós estamos falando de remédio de farmácia. Sim, psicofármaco, remédio que funciona mesmo. É isso aí. Eu ouvi da boca de um médico uma vez, teve uma época, uns 2 anos atrás, que a gente estava dando cursos, nossos cursos de hipnose, na Faculdade de Medicina, aqui da UFMG. Então foi muito médico, foi muito aluno e professor de medicina. E uma pessoa comentou assim, um aluno quase formando, falou, Tiago, olha só que loucura. Eles estão pensando em colocar rapport como obrigatório na formação de medicina, porque os médicos estão tão no automático que eles não criam conexão com o cliente. Aí o médico passa uma receita, quase psicografa, né, uma receita, nem olha para a cara do cliente, e entrega uma folhinha. Adorei a psicografia. É incrível. E aí essa pessoa recebe lá, né, a receita e lembra que no dia seguinte, a tia dele, que ele ama de paixão, falou que era só tomar lá boldo com 2 colheres de mel e limão que resolvia. A tia tem muito mais credibilidade, porque o médico não gerou nenhum tipo de conexão. E adivinha o que vai funcionar mais? Se é o remédio ou se é o limão lá com mel da tia querida. A medicina está enxergando isso já, Paulo. E está mudando. Uma tia-avó da minha mulher estava aqui em Natal. Ela mora numa cidade vizinha, numa capital vizinha, do estado vizinho. E ela tem dor de cabeça e já faleceu, né? Isso faz 1 ano, mais ou menos. E ela estava aqui e não trouxe o remédio. E precisava de receita para comprar o remédio dela. Aí Silvana pegou e preparou um limão com mel, com coisa, e disse, olha, está aqui o remédio e esse aqui eu acabei de comprar, é o que eu uso. Né? Ela tomou, e pior, né? Quando chegou lá na cidade dela, ela disse, ligue para ela para saber o nome do remédio para comprar. E era uma coisa inventada ali na hora. E a dor de cabeça sumiu na hora. Eu acho que você, por tudo que você falou, você tem uma abordagem muito parecida comigo, com o cliente. Sim. Que é o seguinte, você tem todas essas técnicas que você conhece, todas essas abordagens que você conhece, mas na hora que o seu cliente ele passa pela porta, ou então a gente tá atendendo muito online, eu não sei se você está, né, na hora que você está lá na frente do seu cliente, você pega todas essas técnicas, empurra de lado e você trata a pessoa. E você puxa dali aquilo que for necessário na hora. Né? E esse é o grande problema dos terapeutas de hoje em dia. Porque eles acham que a abordagem... a cada dia mais, eu acho que todas as abordagens são puro placebo. Também acho. Né? Assim, todas as induções, né, é puro placebo. É puro placebo. E a única coisa que realmente conta é porque aquela pessoa veio para resolver aquele problema e você está ali para resolver aquele problema. Então você diz, vamos fazer isso aqui. E aquilo ali é apenas uma desculpa
para você achar que fez alguma coisa e você poder justificar a solução daquele problema. Porque a mente precisa... Ela não pode simplesmente deixar de ter aquele problema. Ela precisa dizer, olha, eu deixei de ter esse problema porque eu fiz isso. Eu tomei 3 colheres de limão com guaico e não sei o que mais de mel. Eu vi isso num livro, eu fiquei muito feliz com isso. O Psicanalista e o Palhaço. É um livro novo de um palhaço profissional e um psicanalista falando sobre a arte da escutatória. Enfim, é muito legal, vale a leitura. É um livro que, para mim, foi assim, foi tapa atrás de tapa na cara. Gostei muito. E ele fala uma coisa muito legal, que ele pega lá 100% do processo de mudança. E aí ele vai atribuindo. 30% é o ambiente extraterapêutico. 40% é a relação entre cliente e terapeuta. E aí, ele, no final das contas, ele atribui à técnica que você está usando 15%. Ele diz que 15% é a técnica. O resto está na relação. E até hoje tem cliente, aí tem psicólogo que acha que, eu acho que Freud deve pagar propina para os psicólogos, porque parece que os caras trabalham para Freud e não para o cliente. Pois Ou trabalha para Skinner e não para o cliente, trabalha, sei lá, para Rogers e não para o cliente. Gente, você tem que trabalhar para quem está na sua frente ali. Deixa o ego de lado, entra em transe junto e vai na onda. Eu acho que Freud, ele... Eu vou dizer uma coisa polêmica aqui, mas é uma coisa que eu venho pensando ultimamente. Que Freud era muito bom para ele usava os pacientes para... Os pacientes dele, ele não estava preocupado com a cura dos pacientes, ele estava mais preocupado em entender, bem aqui, eram, como é que se chama? Guinea pigs, rato de laboratório. Né? Assim, ele estava mais preocupado em entrar na mente do paciente, entender o paciente e saber quais eram os processos que estavam acontecendo ali dentro, do que propriamente buscar uma cura. Eu não estou dizendo que isso não interessava a ele, mas a fascinação dele pelo processo todo era maior. E eu acho que a psicologia hoje ela comete um grande erro. Ela é ótima em diagnosticar. A psicologia ela é fantástica em fazer diagnósticos. Ela pega uma pessoa e diz assim, você tem isso, você tem tal problema, você sofre de ansiedade, você sofre desse transtorno, você sofre daquilo. E até nisso, muitas, porque aí o diagnóstico, né, muitos diagnósticos ficam por meio da psiquiatria. Mas essa solução final do problema é humana. É humana. Nada substitui o humano. Nada substitui o humano. Os 30 anos que eu passei ensinando inglês, os últimos anos, eu tive sucessos fantásticos. Porque aí eu quebrei a caixinha completamente. E o que eu descobri foi isso. Foi que eu sentar na frente de alguém e dizer hi, e a pessoa se retraía e eu dizia hi, e a pessoa dizia, eu não consigo falar inglês, eu simplesmente, respeitosamente, com profundo amor, seja lá o que é que isso significa. Né? Porque amor é uma palavra dessas que cada um tem um conceito diferente. Mas com profundo respeito pela pessoa, simplesmente ignorar as dificuldades que ela tem e tratar ela como alguém que não tem nenhum bloqueio, com toda a paciência do mundo, com todo o respeito do mundo, mas simplesmente não dá o menor cabimento, como a gente diz aqui no Nordeste, para os problemas que ela tem. De repente, ela começa a se desenvolver sem problema. Começa a responder porque as pessoas são... É engraçado, né? Na programação neurolinguística, a gente diz que as pessoas espelham, não é? Você espelha e depois você guia. E a pessoa começa a espelhar você. Mas em tudo as pessoas fazem isso.
Se você olha para a pessoa como ela sendo uma pessoa capaz, ela começa a se olhar dessa forma. E 15%, sabe? 15, eu me surpreendi com esse número que você falou. Porque eu acho que uma boa técnica, uma técnica fantástica, ela chega a 15%. Mas a maioria talvez fique até menos do que isso, né? A importância dela chega até a mínimo. É engraçado, né? Dave Elman, ele com aquela mentezinha de garotinho dele, né? Ele estava lá tava lá o operador de palco, o hipnotista de rua, e ele viu o cara lá e chamou ele para ele apertar a mão daquelas pessoas todas, e ele saiu apertando e cada uma foi entrando em transe. Aí ele chega em casa e começa a experimentar com aquilo, sem sucesso. Na escola, ele começa a ter 1 em cada 10. Né? O início de Dave Elman, ele conseguia colocar em transe hipnótico 1 em cada 10 pessoas. Hoje em dia, nós não teríamos como é que se diz? A persistência de fazer isso. Né? E talvez, eu não sei, isso mostra que ele praticamente reinventou a hipnose, né? Dave Elman praticamente reinventou a hipnose. E essa, você vê através de como ele reinventou, que na realidade é uma coisa muito da pessoa, é uma relação interpessoal. Igor diz muito isso, né? Ele diz, vá primeiro. Né? Ele diz, você entra em transe, a melhor forma de você colocar alguém em transe hipnótico é você entrar em transe e a pessoa vai atrás. É você... E é interessante. Você simplesmente entra em transe e você leva a pessoa junto com você. É um processo, a cura é impressionante. Eu não sei se você já passou por situações desse tipo, que simplesmente você escutar aberto, você já resolveu o problema. E aí você percebe que você vai fazer mais alguma coisa ali naquela sessão simplesmente para que a pessoa sinta que algo foi feito, mas o trabalho já foi feito. Ou nem precisa fazer, Paulo. Teve uma vez num curso meu, uma conhecida ganhou um sorteio de uma bolsa e foi. E essa menina, há anos atrás, ela tinha vindo no meu consultório. Eu tenho uma avaliação gratuita, onde eu converso por meia hora com os clientes para explicar, desmistificar, né? E ver se a demanda da pessoa dá para eu tratar, se eu me considero capaz de tratar. E essa menina veio por indicação e depois ela sumiu. Tempos depois ela ganhou a bolsa, foi para o curso e ela deu uma declaração no final do curso, falando, Tiago, você não vai lembrar, mas há uns 2 anos atrás eu fui no seu consultório, a gente conversou, eu não quis te falar nada porque eu estava com vergonha, mas eu não tinha dinheiro para te pagar, então eu simplesmente desapareci. Mas eu queria te falar que naquele dia lá você salvou minha vida. Eu estava com tanto problema em casa, com meu filho, com meu marido, que eu estava pensando em me matar. E você me disse uma coisa naquele dia lá que mudou minha vida. E, Paulo, eu não faço ideia do que eu disse naquele dia. E eu não fiz nada. E veja o que aconteceu. Impressionante, então, né? É incrível. E é engraçado. Você vê quantas pessoas você atinge a vida de tantas pessoas. Né? Você estava falando aí que 7 anos atrás você teve essa mudança na sua vida. Foi 7 anos atrás, né? Isso. E você teve toda essa mudança na sua vida e aqueles meus vídeos no YouTube, você assistia e tal. E é interessante porque você não tem ideia
do que você faz e essa percepção de que não foi você. Muitas vezes, eu não sei se você já percebeu isso. Talvez você não tenha dito nada. Que é o que eu acredito que aconteceu. Talvez você não tenha dito nada. Você sabe uma coisa que eu sempre brinco? Eu digo assim, você pode pegar qualquer livro. Você pega um livro na estante, qualquer um, e você entrega esse livro para uma pessoa e você diz, aqui tem uma lição que vai mudar a sua vida. E a mente inconsciente da pessoa, se ela acreditar em você, ela vai pegar e vai distorcer e deletar e ressignificar algo. Se ela não encontrar algo, ela vai criar algo ali naquele livro. Né? E quando ela foi procurar ajuda em você, sabe, ela pode ter sido nada que você disse. Na maioria das vezes, eu acho que não foi nada que eu fiz. Né? Mas eu acho ilusão achar que é a gente que faz alguma coisa. De verdade. De verdade. É uma sensação de gratidão por ter sido útil, tão útil na vida de alguém, e ao mesmo tempo uma sensação de humildade, de você dizer assim, né? Porque se você tivesse esse poder, se eu tivesse esse poder, nós teríamos o poder de sair salvando todo mundo. Nós não temos esse poder. Uhum. Exato. Maravilha. Foi o que eu disse para ela, né? Foi o que eu disse para ela. Eu não fiz nada. Você fez. E eu pedi para todo mundo lá no curso levantar uma salva de palmas para o que ela tinha feito. E, foi sensacional. Foi sensacional. Mas, Paulo, só para você ficar sabendo, tá? O Instagram vai derrubar a gente, não. São 4 horas de live. Então, 19h20 já. Maravilha. Maravilha. Tá tranquilo aí? Eu tenho uma live às 8, mas até às 8 eu tô tranquilo. Eu tô matando aula mesmo. Eu tô matando aula já mesmo, então vamos tocar mais um pouquinho aqui. Mas diga aí. Eu queria falar rapidinho. Abre outra cerveja, puxa um churrasco. Passar mais um café. Diga aí. Tem um curso que a gente ministra aqui, o nome que eu dei foi hipnose energética. São conceitos de magnetismo, são conceitos de mesmerismo, são conceitos de fascinação, que muita gente chama de hipnose não verbal, muita gente chama de macumba, muita gente chama de loucura. O fato é que acontecem umas coisas no curso que são inexplicáveis. A gente finaliza o curso com uma dinâmica muito interessante, onde a gente mistura um pouco da fascinação com um toque de Charcot e faz um tratamento magnético nas pessoas. Ao meu ver, uma série de ritual, uma série de sugestão verbal, não verbal, muito engajamento, a fé e a crença e a ânsia por algo daquelas pessoas que estão participando ali está no extremo máximo. Eu faço um monte de coisa que eu não sei por que eu fiz. As pessoas têm um monte de reação que eu duvido que elas saibam por que elas tiveram. E no final, quem tem medo de elevador não tem mais, quem não conseguia entrar em lugar fechado já entra, medo de voar, voa. Quem já teve gente com câncer em várias partes do corpo que depois tiveram remissão. Tudo isso numa mesma roda, ninguém sabe o que o outro está querendo, cada um consigo mesmo, num processo ali de intenção, né, de abertura. E, cara, eu desisti de tentar entender o que é isso. O resultado final é maravilhoso, o curso é maravilhoso, e eu deixo para cada um entender do jeito que eles querem. Você já fez, já estudou fascinação, magnetismo? O que você acha disso? Fala um pouco.
eu acho eu acho que é exatamente isso que você falou. Tem quantas pessoas aqui na live agora? Agora 128, 130. Pronto. É uma experiência interessante. Posso fazer uma experiência aqui? Ou tá em casa. Nas mãos, né? Se você olhar a sua mão, tem umas linhas aqui, né? E tem umas linhas aqui embaixo. Aham. Então, se você pegar nas duas mãos, você vai ver que tem essas linhas aqui. Então, Perfeito. o que eu quero, se cada pessoa puder fazer isso, ou quem tiver em condições de fazer, você junta essas linhas para que você depois possa juntar elas no mesmo ponto de novo. A ideia é simplesmente você poder juntar suas mãos novamente no mesmo ponto. E você vai perceber que tem uma mão que é ligeiramente maior do que a outra. Verdade. Não é? Aqui tá bem Então, claro. pronto. Então você vai pegar a sua mão menor, né? E você vai simplesmente olhar para a sua mão e dizer assim: cresça, cresça, cresça. E você vai imaginar a sua mão crescendo. Né? Beleza. E cresça, cresça, cresça. Né? Pode dizer, quem estiver assistindo, Cresça. pode dizer, Cresça, mão. Se você estiver num lugar assim esquisito, né? Onde, com pessoas, né? Aí você pode dizer na sua cabeça, bem forte, cresça, cresça, cresça. Alongue, Cresça, alongue, alongue. E olhe para Alongue. os seus dedos e imagine, procure sentir como se sua mão estivesse realmente crescendo. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai juntar as suas mãos de novo e você vai perceber que a mão menor cresceu. Cresceu? Cresceu. Se não cresceu, não tem problema. Aí, ó. Não é? Tá Deixa eu ver gravado. aqui. E essa live vai ficar gravada. Tá vendo? E vamos ver aqui quantas pessoas tiveram aí resultados. Tiveram algum? Não. Já tá Não falando é? aí, ó. E cresce de verdade. Que massa. Tá rolando. Agora, o que é que você faz? Você olha para a mão que cresceu e você vai simplesmente dar um comando para ela. Você vai dizer assim, volte para o tamanho normal. Né? Pronto. Agora você Volte pro junta tamanho de normal. novo e você vê, a minha diminuiu. E aí? Aí, ó. Diminuiu? Aí, ó. Diminuiu. Não é impressionante isso? Legal. Não é? Eu acho essa experiência, assim, loucura. Né? Porque, assim, se você me perguntar assim, o que é isso? Cara, não é? Não é piração isso? Aí você diz, isso é energia, não sei o quê. Nossa mente tem um poder muito grande. E existe uma linha, eu não sei como é que você vê isso. Mas eu estou curioso para saber o que é que você pensa a respeito disso. Existe uma linha muito importante entre expectativa e não expectativa. Porque quando você faz uma experiência dessas com nenhuma expectativa, ela funciona melhor. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a expectativa, ela, num certo sentido, ela tem um poder muito forte. Né? Aquela questão que você falou sobre o remédio da tia, que a tia passou, então você confia na tia, então você tem uma expectativa maior do placebo funcionar com aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, essa expectativa, num determinado momento, ela acaba atrapalhando. E isso é uma linha muito, muito interessante, né? Até onde essa expectativa ela ajuda e até onde ela começa a atrapalhar. É uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim, porque nós chamamos isso de excesso de potencial. Né? Quanto mais você dá importância para uma coisa, mais aquilo lhe atrapalha. Né? Você vai fazer uma prova e você chega lá, aquela prova mais importante, eu tenho que passar nessa prova, e dá um branco e você se atrapalha e começa a suar frio e começa a responder e marca errado e tudo.
E, ao mesmo tempo, a ausência absoluta de não estar nem aí, você nem se levanta para tomar banho e ir até a prova. Exato. Né? Como é que você E vê isso dentro do contexto de hipnose? Eu acho muito interessante. Eu não sei se eu entendi certo, mas eu vou te dizer algo que eu também já quebrei a cabeça, que é o seguinte: expectativa versus engajamento. Eu acho que a resposta para tudo é o equilíbrio, né? Então, sim, quando você tem uma expectativa muito elevada, se você tem um resultado, não é nada, porque você estava esperando isso e teve isso. Agora, é o que você falou, se você tem uma expectativa nula, você não vai fazer por onde. E na hipnose você precisa fazer por onde. Então eu vejo o seguinte: a pessoa ela tem que estar engajada. Ela tem que, de alguma forma, acreditar que você, acreditar que a técnica, acreditar que o processo vai dar certo, e ela tem que estar minimamente motivada para isso. Mas não necessariamente motivada apenas por uma expectativa astronômica. Motivada por outras coisas também. Saber que ela faz parte do processo, saber que ela precisa se dedicar, saber que a hipnose já provou para ela que pode acontecer. Como é que eu faço isso? Um teste qualquer. Isso aqui, por exemplo, é uma experiência que faz a pessoa engajar, que faz ela estar disposta a se mover para isso. Mas eu acho muito importante, inclusive, controlar as expectativas do seu cliente. Eu já fiz alguns vídeos lá no YouTube que fala disso. Por exemplo, a regressão. Eu digo para a pessoa aqui, ó, você não vai ser abduzida, você não vai desprender, você vai ficar consciente. Pode ser que você até fique frustrada, porque é tão simples a regressão, mas não se engane. Os resultados são surpreendentes. Então, eu tento sempre frear a expectativa do meu cliente, mas deixando-o engajado. Eu não sei nem te explicar. Não, eu entendi. Qual é a diferença disso, não, sabe? Eu entendi perfeitamente. Eu entendi perfeitamente. E eu vou roubar isso seu. Por favor. Eu vou roubar. Porque eu tenho essa dificuldade de explicar para as pessoas. As pessoas, eu digo, solte o desejo. E as pessoas dizem assim, mas se eu não quiser mais, não é para deixar de querer, é para você soltar né, a necessidade. Eu tenho que ter esse resultado, eu tenho que ter isso aqui. Quando você solta isso, sem deixar de querer aquilo. Né? Tá tudo bem. Se der certo, tá tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem. A coisa flui. Se você ainda quer aquilo, né? Você não vai entrar em apatia, porque senão você nem acorda de manhã. Você não tem nem... Né? Eu não sei se você tem assistido minhas lives aqui no Instagram. Nós estamos usando uma técnica muito, muito interessante, onde eu faço teste muscular. Legal. Cinesiologia. E é interessante isso, né? Porque essa questão de energia, na realidade, eu me conecto com a energia da outra pessoa e eu faço os testes em mim. E aí nós encontramos emoções presas e eu limpo elas em mim. E a pessoa... E é fascinante, porque as reações são imediatas. É incrível. Né? As reações são imediatas. Você vê a pessoa, a dor sumindo e às vezes se movendo. E aí você vai para outro problema e outro problema e sempre você atinge um ponto ali chave. E é engraçado que através do teste muscular muitas vezes é uma emoção e você vê até a idade em que a pessoa teve aquilo. Né? Às vezes, através do teste, eu digo assim, teve outro dia que eu estava no atendimento e eu disse, você teve isso aqui aos 16 anos de idade. E a pessoa disse, não, impossível, tal, e né, perto do final da sessão, a ficha caiu e a pessoa lembrou de algo que não... Ela disse assim, eu jamais teria me lembrado disso, eu jamais teria, mas foi
foi uma coisa fundamental para resolver aquilo. Ela precisava lembrar daquilo. E Tiago, eu acho fascinante isso, né? Porque para você fazer esse tipo de trabalho com energia, você precisa se render ao processo, como quem diz, olha, você precisa soltar a sua expectativa. Na hora que você está dando o seu curso, se você tiver a necessidade que funcione, se você tiver medo de decepcionar, se o ego entrar no meio, eu acho que você não terá bons resultados. Com certeza. Né? Você tem que chegar lá na frente e dizer assim, vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Né? Vamos ver quais são os resultados que vão aparecer hoje. E isso é muito, muito interessante, porque volta para aquela coisa de Milton Erickson. Né? Do início, de Milton, ele saía do meio, ele deixava o inconsciente resolver o problema. Eu vejo, às vezes, foto dando curso, vídeos que o pessoal faz e tal. Cara, umas brotoejas vermelhas aqui assim no pescoço, boca seca. Eu falo, gente, eu estou em transe quase 100% do tempo que eu estou atendendo alguém e pelo menos 80% do tempo que eu estou dando curso eu estou em transe junto. E isso vem de bem antes, porque eu também sou músico, eu toco vários instrumentos e quando eu via as filmagens, eu tocando, eu não conhecia de hipnose ainda, eu falava, gente, o que é aquilo? Aquele olho virando? Que cara esquisita é aquela? E de repente eu bato com a sintomatologia de transe, cara, eu sempre toquei em transe. É a hora que a música fala por si só, que parece que o instrumento e eu, que somos a mesma pessoa. E é o que eu sinto nos meus atendimentos aqui. Parece que o cliente e eu, que a gente é uma pessoa só, que a gente está numa sintonia só, e é genial. É genial. Concordo muitíssimo com isso. Essa comunicação extraverbal, né? É aquela coisa onde essa comunicação ela vai além das palavras. E está sendo cada vez mais explorado isso, né? Com certeza. Parece que a hipnose ela tá dando um loop, está voltando para as origens. Eu não sei se você percebe isso. Percebo, claramente. E fico muito feliz por isso. Porque eu acho que andou dando uma desvirtuada no meio do caminho aí, ó, há algum tempo atrás, e as coisas voltaram agora para o eixo, ao meu ver, mas também posso estar errado. Mas eu acredito que isso vai ser bom. A hipnose é maravilhosa. Qualquer técnica bem feita é maravilhosa, mas também se for mal feita, por mais que a intenção da pessoa seja de ajudar, ela pode atrapalhar, né? Então é complicado. Quem aprende hipnose aprende a usar uma ferramenta muitíssimo poderosa e tem muita responsabilidade. Como dizia o Uncle Ben, grandes poderes vêm junto com grandes responsabilidades. Foi o que ele disse pro Peter Parson. Mas é engraçado essa frase, né? É engraçado essa frase. Mas sabe, é interessante, né? Porque eu não sei, essa frase, ela tem uma... Porque o ego, ele sempre puxa tudo para o negativo. Né? Assim, você sempre... Você diz a coisa... Você sabe o que é que eu uma coisa que eu respondo muito abaixo dos comentários dos meus vídeos? Eu digo, eu não disse isso. Porque a pessoa diz, quer dizer que... Né? Aí eu escrevo, eu não disse isso. Eu não disse isso. Você pegou uma coisa que eu disse e você extrapolou, né? Você criou sua própria interpretação, sua própria... Né? Criou um parágrafo dali, de uma palavra que eu disse, você criou um parágrafo. Mas essa coisa de grandes responsabilidades...
Você acha que... Dá uma pergunta interessante. Você acha que uma pessoa pode causar mal a outra pessoa com hipnose sem permissão? Sem querer. Não, sem permissão. Sem permissão. Olha, eu acho que... conheço, acho que sim, mas eu conheço pouquíssimos profissionais no Brasil hoje, acho que não cabe numa mão, que teria competência para fazer isso. E essas pessoas, eu tenho certeza, que nunca fariam isso. Então, eu acho que a galera pode ficar tranquila, porque se é difícil ressignificar e mudar para o bem, é 10 vezes mais difícil romper as defesas do inconsciente para sacanear a pessoa, sem permissão. É como eu penso. E eu não sei, eu entendo o que você disse, que pouquíssimas pessoas teriam essa capacidade de tentar fazer isso, mas eu não sei, eu acho que a mente humana, ela tem tantas travas. Por exemplo, a pessoa que todo relacionamento que ele tem, ele leva chifre. Né? A mulher que todo relacionamento que ela entra é abusivo. E o mesmo tipo de abusivo. Então, você inconscientemente, isso não é por acaso. Você concorda? Assim, não é por acaso. A maioria das mulheres não traem. A maioria das mulheres jamais trairiam. Existe um pequeno grupo de mulheres que trairiam em determinadas circunstâncias e um número menor ainda de mulheres que trairiam em qualquer circunstância. Homens também. Não é todo homem que é abusivo com mulheres. Existe um pequeno número de homens, eu quero acreditar que seja um pequeno número, que agiriam de forma abusiva em determinadas circunstâncias, se provocado, e um número menor ainda que é abusivo por natureza. Mas você, inconscientemente, você chega no local e você consegue detectar exatamente aquela pessoa que vai fazer aquilo com você. E se acabar aquele relacionamento, você consegue inconscientemente identificar aquela outra pessoa que vai agir da mesma forma que aquela pessoa anterior. Né? Eu tenho amigos que estão no terceiro casamento que o primeiro casamento foi uma porcaria, o segundo foi igual ao primeiro e o terceiro foi igual ao segundo. Né? E assim, né, ele casou com a mesma pessoa em 3 corpos diferentes. E é impressionante isso. E realmente eu questiono se é possível fazer mal a outra pessoa até inconsciente. Você conhece Darren Brown, né? Sim. Eu acho fascinante Darren Brown, eu acho a mente dele fascinante, as ideias dele, os conceitos dele. Ele tem ele tem algumas coisas meio macabras, né? Mas ele tem um que é um assalto a um carro forte. Já vi esse. Já viu, né? Legal, né? E o interessante... É genial. Ele é genial. E o interessante é o seguinte... Ele selecionou quantas pessoas ali, entrevistou quantas pessoas até juntar aquele grupo pequeno, né? 200, 300 pessoas. E mesmo no grupo pequeno que foi selecionado, dali ele selecionou um grupo menor ainda, que iria automaticamente entrar em transe e fazer um assalto ao carro forte, onde eram atores, a polícia estava sabendo, estava tudo... Mas a pessoa achava que estava realmente fazendo um assalto real. Isso. Então, ele teve o mérito dele de fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo,
aquelas pessoas, ele selecionou e selecionou e selecionou e selecionou pessoas que já estavam predispostas a fazer aquilo. Né? E isso é muito interessante. Eu me questiono se quem cura é o terapeuta ou é a pessoa. A pessoa resolve se curar, né? E essa palavra cura talvez não seja a ideal. A pessoa resolve não ter mais aquela questão e você é a vítima. Você é a vítima. Né? Ela usou você para se livrar daquilo que ela tinha. Né? Então, é uma inversão completa de papéis. Né? E quando ela não quer resolver um problema, quando ela quer uma desculpa para continuar com aquele problema, ela inconscientemente, da mesma forma que numa festa, né? Eu acho engraçado, quando eu era mais novo, eu tive uns 2, 3 anos de taurinas na minha vida. Você sabe qual era a minha cantada? Era assim, eu chegava numa festa, mas eu não estou brincando. Era sempre, 100% das vezes, durante uns 2 ou 3 anos. Eu chegava numa festa, aí eu olhava para uma doidinha, ela olhava para mim, dava aquele, né? Dava aquele negócio assim, os olhares se cruzavam. Eu chegava perto dela e eu dizia a seguinte frase: você é taurina, né? E ela olhava para mim e dizia: como é que você sabe? Cara, loucura! Inconscientemente, taurina. Era sempre, não era uma, assim, 50% das vezes, 70% das vezes, 90%, não, 100% das vezes. Eu olhava e dizia assim, será que eu não posso, né, dar um beijo numa que não seja taurina? Não. Taurina, 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 taurina. E quando uma pessoa não está disposta a resolver o problema dela, ela quer apenas uma desculpa para dizer que tentou, porque tem muitos clientes assim. Né? E ele não vai escolher você. Não vai escolher você. Ele vai escolher justamente aquela pessoa que vai falhar, que não vai fazer o trabalho que talvez você fizesse. Mas, na realidade, o trabalho que você fez não foi apenas uma desculpa para ela utilizar você para poder sair do consultório e dizer... Você já ouviu falar no efeito ápice, né? Já. A pessoa vai no seu consultório, aí eu quero parar de fumar. Aí você faz todo o trabalho, ela sai sem fumar, aí alguém chega e diz assim, rapaz, você foi lá no Tiago? Sim, mas ele não tem nada a ver com isso, foi eu que decidi parar de fumar. Né? E seria um efeito ápice inverso, né? Ela resolveu o problema dela, ela resolveu não ter mais aquele problema, e ela, como ela precisa justificar aquilo de alguma forma, você foi o culpado. Genial. Eu acredito muito nisso, Paulo. Eu acho, igual eu te falei, cara, a gente fica tentando entender as coisas. Eu não sou muito bom, sabe, com palavras e tal, com conceitos. Mas esse tipo de experiência a gente tem aqui no consultório o tempo todo. A gente que está vindo para poder... tentei, não deu. Ele já sabe que vai fazer, que não vai dar certo, e que ele vai poder usar isso como desculpa para continuar como está. Né? E muito disso que a gente está falando, Freud identificou isso também nos fenômenos lá da psicanálise que ele viu na clínica. Né? E eu concordo plenamente que o Freud foi um excelente pesquisador e que o objetivo principal dele era, pela clínica, decodificar e construir a psicanálise. Ele fez isso maravilhosamente bem. Ele explicou um monte de fenômenos lá interessantíssimos que eu acho que acontece até hoje, né? Transferência, contra-transferência, as resistências, que são essas desculpas inconscientes que as pessoas arrumam, esse dedo podre aí de escolher só taurina ou só sagitariano. Tem uma aqui que falou que estava pegando só libriana, depois passou por horóscopo inteiro. O povo tá bruto aqui na Você sabe, outra pergunta interessante, né? É o seguinte, até que ponto
Freud ele desvendou o subconsciente humano e até que ponto ele criou, inventou o subconsciente humano. Porque a mente tem essa capacidade. Você chega para alguém e diz, olha, você tem o ego, você tem o id, você tem o alter, você tem tudo isso. E a pessoa começa a se comportar de acordo com a expectativa. Até que ponto tudo aquilo que ele descobriu é real e até que ponto tudo aquilo que ele descobriu foi assim uma sugestão hipnótica, né? Apesar de que, inclusive, tudo surgiu por causa da hipnose de Brauer, né? Que Freud viu lá. Brauer teve um puta insight num caso específico da Ana O, que muita gente acha que foi paciente de Freud, não foi, mas foi a inspiração para que Freud começasse toda a trajetória dele. E na boa, meu caro, eu não faço a menor ideia. Os fenômenos que ele presenciou, eu acredito que foram reais, né? A histeria é uma obra-prima para quem quer entender a mente, né? Porque é o ápice da manifestação dos conflitos mentais. E o que ele fez foi tentar entender isso, à base de muita cocaína, à base de muito charuto, à base de muito sofrimento intelectual e emocional por parte dele. Eu acho que ele fez um bom trabalho de codificar, mas eu acredito que ninguém, ou pouquíssimas pessoas, e eu estou fora dessas pouquíssimas pessoas, estou bem longe dessas pouquíssimas pessoas, tem a capacidade de entender o que Freud disse do jeito que ele percebeu e do jeito que ele escreveu. Ao meu ver, o cara é um gênio, mas eu acho que tem poucos gênios hoje que entendem de verdade Freud e não fica só repetindo blá 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 de id, ego, superego, dinâmica, resistência, trabalho onírico e blá 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 blá, entendeu? É verdade. Mas é uma pergunta interessantíssima que você fez. É interessante, né? Isso aí que você falou é um fenômeno muito sério hoje em dia. Eu cursei psicologia, não terminei o curso, mas um dos problemas que eu tive foi porque qualquer questionamento era tabu. Né? E eu penso duas coisas a respeito de Freud. Uma delas é que realmente, assim como a mecânica quântica acadêmica, eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo hoje realmente compreendem a teoria da relatividade. A grande maioria dos doutores em física, eles repetem conceitos que memorizaram. Isso acontece com a mecânica quântica, acontece com a psicanálise, com a psicologia. E outra coisa é, cara, vamos andar para frente também. Não é derrubar ídolos pelo simples fato de derrubar. Mas Freud, ele deu tiro de largada. Né? Pois é. As pessoas, ao invés de seguirem adiante, ficam tentando voltar lá atrás e entender algo que aquele cara genial entendeu há 100 anos atrás. Gente, bola para frente. Uma coisa que eu sempre digo daqui a 10 anos, eu quero estar falando coisas totalmente diferentes das que eu estou falando hoje. Se Freud tivesse vivo hoje, ele talvez, ele estivesse olhando para as pessoas e dissesse, homem, saia dessa, olha onde eu estou agora. Só que as pessoas ficaram lá, né? As pessoas ficaram presas lá, não saíram de lá. Muito bem, perfeito. Ô, Paulo, acho que a gente tem que marcar tem sim. outra live, meu caro. É sim. O que você acha? E é engraçado, só para terminar uma coisa, o seu aprendizado, né? Porque eu gostei muito de conversar com você. E o que eu percebi de você é o seguinte, você aprende da forma correta, você aprende na prática.
Muito mais, você lê, você pode... claro que você estuda, claro que você se atualiza, claro que você está sempre buscando, mas você está ali, cara, no consultório, na prática, e você diz, cara, isso aqui na prática não funciona tão bem. Com essa pequena modificação, funciona melhor. E você está ali aprendendo no dia a dia. E é muitas vezes isso que as pessoas não fazem, né? O sistema deseducacional moderno é de você prender as crianças dentro de uma caixa de cimento e alimentar conceitos para elas, né? E as pessoas não aprendem a aprender na vida. E todos esses grandes homens, Freud, Jung, né? Todos eles não estavam em cima de livros. Estavam na clínica, fazendo. É isso aí. E é isso aí, o povo não entende, cara. E eles não estavam copiando ninguém, não. Eles, obviamente, se inspiraram, mas os caras fizeram, os caras mudaram e adaptaram. E hoje em dia você faz um curso e fica querendo atender 100% dos seus clientes lendo um script. Meu Deus do céu. Não. Como? Venda áudio em MP3. Mais fácil. Eu acho, né? Ó, tantos reais o áudio você compra, baixa aí pro seu celular, bota o fone de ouvido, se encosta e boa sorte. E eu não estou dizendo que não funcione, mas é aquela coisa, nada substitui, funciona ali, para aquela coisinha que você quer. É isso aí, Tiago. Foi um muito obrigado, imenso. Paulo. Eu gostei demais da conversa, muito mesmo. Depois, se quiser me convidar para a gente fazer o contrário lá, vai ser um prazer falar com você sim. de novo. Lhe torturar lá. Vamos comentando. Essa live vai ficar disponível, mas só vai ter acesso quem entrar aí no YouTube do Hipnotista e seguir a gente lá. Quem entrar no YouTube, no canal do Café com Hipnose e seguir lá, seguir o @Café com Hipnose no Instagram. Só depois de seguir a gente que eu vou liberar essa live. Então, pronto, vocês já começam aí. E vai ficar salva a live no IGTV do Hipnotista. Revejam quantas vezes quiserem. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Paulo, sucesso. Obrigado. E a gente vai se falar mais. Vai sim. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Tchau. E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar um comentário. Pode ser o seu nome, pode ser o seu bairro, pode ser de onde você está me vendo agora, ou simplesmente uma dica, um conselho, uma crítica, um elogio. Põe aí. E compartilhe esse vídeo nas suas redes de amigos lá no WhatsApp. Manda esse vídeo para quem adora esse assunto, hipnose, espiritualidade, religião. Para quem já jurou de pé junto que hipnose não tem nada a ver com religião. Não é bem assim, as coisas sempre têm dois lados da mesma moeda. Manda esse vídeo, nos ajude a difundir essas boas e maravilhosas práticas da hipnose, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E lembre-se, vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima e durma!